Olá, seja bem-vindo ao canal Epígrafe Matemática. E hoje resolveremos mais um exercício de pré-cálculo. Resolva a equação 2 é menor do que o módulo de x menos 1, que é menor do que 3. Então a gente tem que aqui descobrir os valores de x que satisfazem toda essa equação. Então a gente vai analisar, porque aqui tem um módulo, então isso aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho. Porém não é nada difícil, não é nada impossível. A gente vai ver que isso aqui é bem simples e não vai dar tanto trabalho assim. A primeira coisa que a gente pode fazer é analisar essa inequação analisando cada ponto dela separadamente, ou seja, a gente pode quebrar ela em duas inequações. A gente pode fazer primeiro para quando 2 é menor do que módulo de x menos 1 e no final a gente vai unir todos os resultados que a gente encontrar. Então para esse caso aqui, quando 2 é menor do que o módulo de x menos 1, a gente vai ter que voltar na definição de módulos para poder entender isso aqui. Então, existe uma definição que diz que o módulo de um número, aqui eu já deixei direto o número que a gente está trabalhando. Ele vai ser o próprio número, quando esse número dentro do módulo ele for maior ou igual a zero, ele vai ser o negativo daquele número, ou seja, o negativo desse número aqui dentro. Quando esse número aqui dentro for menor do que zero. Perceba que a gente tem uma variável ali dentro do módulo, a gente não sabe que valor essa variável vai assumir. Por isso a gente tem que estudar todos os casos dela para poder determinar esse conjunto de valores. Então, aqui temos também uma explicação gráfica, né, do que acontece no módulo. O módulo ele nunca vai assumir valores negativos, vai ser sempre maiores ou igual a zero. Assumindo que x menos 1 é maior ou igual a zero, é o primeiro caso. Então, isolando x nessa equação, a gente vai ter o seguinte: x é maior do que 3. E esse é o primeiro resultado que a gente encontrou. Vamos continuar, porque ainda falta mais uma análise, que é essa daqui. Quando esse número dentro do módulo é menor do que zero, ou seja, ele é negativo. Então, nesse caso, a gente tem que fazer uma alteração. A gente vai tirar a notação de módulo e vamos multiplicar o número dentro do módulo por menos 1. Então, vai ser assim: 2 menor do que menos que multiplica x menos 1. Então, a gente pode, nesse momento, multiplicar essa equação por menos 1. E nós teremos o seguinte: menos 2 é maior do que x menos 1. De novo, vamos isolar o x, somando 1 em ambos os lados da equação. Então, a gente chega na conclusão de que menos 1 é maior do que x, então x é menor do que menos 1. Então, essa foi a segunda solução. Mas lembre-se que a gente só analisou um lado da nossa equação. Ainda falta esse lado aqui. Então, o que vamos analisar agora? Então, para módulo de x menos 1 menor do que 3, de novo temos que separar em dois casos. O primeiro é para quando x menos 1 é maior ou igual a zero, esse número dentro do módulo. Assumindo isso, a gente vai simplesmente tirar a notação de módulo. Não precisa fazer mais nada. Então aqui temos que x menos 1 é menor do que 3. Vamos somar 1 em ambos os lados da equação, a fim de isolar o x. E a gente chega na seguinte solução, de que x é menor do que 4. Então falta mais uma análise, que é quando esse número é negativo. Então, quando x menos 1 for negativo, ou seja, menor do que zero, tirar a notação de módulo e multiplicar o número dentro do módulo por menos 1. Então, menos que multiplica x menos 1 é menor do que 3. Podemos multiplicar essa equação por menos 1. A gente vai ter o seguinte: que x menos 1 é maior do que menos 3. De novo, basta eu isolar o x aqui. E eu chego na conclusão de que x é maior do que menos 2. Então, eu já consegui as 4 soluções aqui. Agora basta eu analisar qual o conjunto de valores final para essa equação. Então, nesse momento, vamos relembrar as restrições que nós encontramos para o valor de x. A primeira diz que x deve ser maior do que 3, ou seja, uma representação na reta real diz que qualquer valor maior do que 3 satisfaz essa condição. Tem uma segunda condição que diz que x deve ser menor do que menos 1. Na reta real seria isso aqui. Qualquer número menor do que menos 1 satisfaz essa solução. Tem uma outra solução que diz que x deve ser menor do que 4. Como já se imagina, né? Seria qualquer número menor do que 4. Tem uma outra solução
que diz que x deve ser maior do que menos 2, ou seja, qualquer valor do que menos 2 satisfaz. Então nós temos que encontrar daqui, essas informações, o conjunto de valores que vai satisfazer essa inequação. Então observe o seguinte, aqui eu tenho uma condição que diz que x deve ser maior do que 3, e aqui eu tenho uma condição que diz que x deve ser menor do que 4. Ora, observe que eles partilham valores entre si. Então eu posso assumir deles um único conjunto que vai de 3 até 4. Ó, x é maior do que 3, x é menor do que 4, então eu posso assumir o seguinte, que x pertence ao intervalo aberto de 3 até 4. Mas ainda falta esses dois valores aqui, e eu posso usar o mesmo raciocínio, eles compartilham valores entre si. Ou seja, o x é menor do que menos 1 e maior do que menos 2, isso quer dizer que x pertence ao intervalo aberto, que vai de menos 2 até menos 1. Porque se você olhar aqui na representação, esse valor de menos 2, uma hora ele vai passar pelo menos 1. Só que tem uma outra condição que diz que x deve ser menor do que menos 1. Então ele fica limitado dessa forma. Então daqui a gente pode observar o seguinte, são dois conjuntos que satisfazem a equação. Então a gente quer, nesse caso, a união desses dois conjuntos, ou seja, qualquer valor entre um conjunto ou outro satisfaz a minha equação. Então, x pertence ao intervalo aberto de 3 até 4 em união com o intervalo aberto de menos 2 até menos 1, e assim a gente consegue finalmente determinar a nossa solução. O conjunto de solução para essa equação vai ser x pertence aos reais, tal que x é maior do que menos 2 e menor do que menos 1, ou x é maior do que 3 e menor do que 4. Ou seja, eu tenho dois conjuntos de valores que satisfazem a minha equação, tanto para um número que esteja entre menos 2 e menos 1, quanto para um número que esteja entre 3 e 4. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Por favor, se tiver restado alguma dúvida, deixe nos comentários que eu estarei procurando atender. Esse é um modelo novo de vídeo que eu estarei procurando trazer agora. Eu espero que tenham gostado. Eu particularmente prefiro mais esse modelo de gravação, né? É um pouco mais profissional, um pouco mais elegante e atende às minhas expectativas, né? Eu estou aprendendo ainda a usar esse tipo de programa e tal, esse modelo de gravação. E eu espero que gostem. Valeu por ter assistido até aqui. Até mais, tamo junto.